Gente, o papo de hoje é sobre ideal de perfeição e autoestima. Na verdade, eu até vou falar mais de ideal de perfeição do que de autoestima. E aí eu quero começar essa live hoje de uma forma um pouquinho diferente. Queria que vocês fechassem os olhos um minutinho e tentassem se lembrar de alguma situação em que vocês tenham se sentido fracassar, ou que vocês tenham se sentido constrangidos, ou que vocês tenham se sentido rejeitados. Eu vou pensar também nessa situação e tenta lembrar dessa situação com detalhes, tenta lembrar os pensamentos que você teve, o que você sentiu no corpo durante essa situação, o que te levou para essa sensação ou esse sentimento de fracasso, ou de rejeição, ou de constrangimento. Tenta se lembrar desse lugar. Se eu tivesse com vocês pessoalmente, provavelmente vocês me contariam histórias variadíssimas em diferentes áreas da vida, trabalho, relacionamentos, família, né? Porque todos nós sabemos o que é se sentir constrangido, o que é se sentir rejeitado, o que é se sentir fracassar. Então, como eu falei, se eu estivesse com vocês presencialmente, vocês me contariam histórias diferentes. Mas essas histórias diferentes, em diferentes áreas da vida, provavelmente teriam alguns elementos em comum. E esses elementos em comum provavelmente versam no lugar dos sentimentos. É possível que mesmo as histórias de vocês, sendo completamente diferentes, essa história que veio à cabeça de vocês, seja completamente diferente uma da outra. Se eu pudesse perguntar para vocês cada uma das histórias, é provável que elas apresentassem sentimentos muito parecidos ou pensamentos muito parecidos, e que eu vou colocar esses sentimentos e esses pensamentos numa categoria que eu vou chamar hoje aqui de a sensação de não ser suficiente. Em geral, essas situações que vocês pensaram, que eu pedi para que vocês pensassem, elas vão levar para um sentimento ou sensação de não se sentir suficiente. E esse sentimento todos nós compartilhamos. Todos nós sabemos o que é não ser suficiente, porque todos nós já vivenciamos isso. Todos nós já vivenciamos a experiência de, em algum momento, achar que a gente não foi suficientemente competente no trabalho, que a gente não estudou o suficiente para aquela prova como a gente deveria ter estudado, que a gente não foi um bom filho o suficiente, ou uma namorada legal o suficiente, ou um marido bacana o suficiente, ou que a gente não foi suficientemente cuidadoso com alguma situação, isso nos fez passar constrangimento. Então, todos nós compartilhamos, em alguma instância, desse sentimento. Então, não é ele que é o problema, não é ele que é a nossa questão. A nossa questão é que muito cedo nós somos apresentados a uma cultura do medo de não ser suficiente. É esse medo que é a questão. É contra esse medo que a gente fica lutando a vida inteira, praticamente. Porque esse medo, ele nos leva a vivenciar um sentimento específico dentro dessa categoria que eu falei que eu ia juntar tudo que vocês provavelmente pensaram e chamar de sentimento de não ser suficiente. Dentro desta categoria existe um sentimento que é especialmente danoso e que a gente tem pavor dele, que se chama vergonha. A vergonha é o sentimento presente nessas situações que provavelmente vocês pensaram. E a vergonha, gente, é um sentimento muito danoso, porque é um sentimento aprendido pela cultura e que nos leva a experimentar a desconexão, a sensação de não pertencer. E é por isso que a gente passa a vida tentando evitar vergonha e constrangimento, porque pertencer é algo fundamental para o humano, porque a gente passa uma vida inteira buscando ser aceito e ser amado, mesmo quem acha que não.
Mesmo quem acha que não passa a vida inteira buscando isso, é porque só ainda não descobriu. Mas passa porque nós somos seres relacionais. Por isso o pertencimento é tão importante. E todas as relações que a gente pode vivenciar, sejam elas pessoais, de trabalho, familiares, nossa relação com o nosso próprio corpo, a nossa relação com a gente mesma, a nossa relação com o meio ambiente, com a comunidade, toda relação envolve, em maior ou menor grau, emoções. Relacionar-se é do campo dos afetos. E garantir esse afeto significa garantir pertencimento. E é por isso que a gente faz tanto esforço para evitar essa sensação de constrangimento e de vergonha que nos leva a não pertencer. Tá? E aí é que começam os probleminhas, né? Porque é aí que começa a ideia de que para garantir esse afeto, para me manter longe do constrangimento, para me manter longe da vergonha, eu tenho que me aproximar do que eu acho que eu devo ser, de um ideal de perfeição. Só que esse ideal de perfeição, à medida que eu tento me aproximar dele, eu me afasto de mim mesmo. Olha que paradoxo. À medida que eu tento me aproximar de algo que é para evitar a desconexão com as outras pessoas, eu me desconecto de mim mesmo, porque eu passo a olhar para algo que está fora de mim. Eu passo a usar uma referência que é o olhar do outro, que é o medo do julgamento, para moldar as minhas escolhas e os meus comportamentos. Né? Eu começo a olhar para fora e pensar, isso é bonito, isso é feio, isso é legal, isso não é legal, isso é adequado, isso não é adequado. E tento construir uma imagem que vai me garantir mais aceitação, mais amor, que vai evitar a vivência, a experiência da vergonha, da desconexão. Quanto mais eu vou chegando lá, vou tentando me aproximar disso, mais desconectado eu fico de mim mesmo e mais eu mudo a percepção sobre mim mesmo, justamente porque essa percepção passa a ser modulada pelo olhar do outro. Tá? Então, o ideal de perfeição, ele acontece nessa tentativa da gente garantir o afeto, de garantir amor, de garantir se sentir pertencente. Só que a gente não faz isso porque a gente quer complicar a nossa vida, né? Não é essa a ideia. Quando eu acompanho processos de autoconhecimento na clínica, né, no consultório, as pessoas quando chegam nessa conclusão, nesse momento, né, do insight que a gente fala, costumam falar, Diane, mas eu perdi tanto tempo com isso, por que a gente faz isso para complicar a vida? Não é para complicar a nossa vida, a nossa psique não quer complicar a nossa vida. O que acontece é que esse ideal, essa imagem que eu começo a criar e que eu acho que eu tenho que ser, que é diferente do que eu sou de verdade, à medida que eu começo a me aproximar dela, à medida que eu começo a ter a ilusão que eu estou próxima desse ideal de perfeição, isso me traz uma sensação inicial de segurança. Porque é a segurança de que eu vou manter o constrangimento e a vergonha longe de mim. É a segurança de que eu não vou ser apontado como sendo a ovelha negra da família. É a segurança de que eu não vou ser apontado como sendo um profissional incompetente. É a segurança de que eu não vou sofrer bullying porque eu tô acima do peso, ou que eu vou ser mais desejado ou desejada porque eu tenho o corpo perfeito, ou porque eu tenho o patrimônio considerado das pessoas de sucesso. Então, tentar se aproximar desses ideais dá, num primeiro momento, uma sensação de barras de proteção. Essa imagem que eu acabo me esforçando muito para tentar manter, ela, num primeiro momento, me traz a sensação de estar protegida. Protegida do não pertencimento. Porém, com o tempo, essa barra de proteção e de segurança vai se tornando grade, né? E essas grades se tornam uma prisão, que aprisionam o nosso maior tesouro, que é a nossa autenticidade. E que é o nosso amor próprio também, porque amor próprio tem a ver com autenticidade. Porque para me aproximar desse ideal, do filho que eu tenho que ser, da esposa que eu tenho que ser, da namorada que eu tenho que ser, do marido que eu tenho que ser, do profissional que eu tenho que ser, da pessoa espiritualizada e evoluída que eu tenho que ser.
Para me aproximar disso tudo, eu olho para fora, vejo o que está sendo valorizado, olho para mim e vejo coisas em mim que não combinam com essa imagem. Eu vejo coisas em mim que estão fora desse ideal de perfeição. E aí eu começo a precisar camuflar, esconder, negar, reprimir essas partes minhas que podem fazer com que eu corra o risco de não ser amado e ser aceito, que podem me fazer correr o risco de vivenciar vergonha. À medida que eu me desconecto dessas partes, eu vou mudando a percepção sobre mim mesmo. E eu começo a achar que eu só tenho valor se eu estiver dentro desse modelo. E aí a gente começa a falar de autoestima, por isso que ideal de perfeição e autoestima não combinam. Porque autoestima nada mais é do que o valor que eu atribuo a mim mesmo. E se eu acho que o valor que eu atribuo a mim, ele está em ser perfeitinha ou em não ter fragilidades e inseguranças, eu tenho um problema, né? Porque as fragilidades e as inseguranças fazem parte da nossa natureza. Tem um segundo problema nessa história toda, que é, se eu acho que para ser amado, para ser aceito, né, para ter valor, eu preciso desse modelo, eu nunca vou chegar no amor próprio, porque esse modelo ele está ancorado em coisas absolutamente transitórias, né? Porque eu vou envelhecer. Por mais que eu tente apagar as marcas do tempo, eu gasto esforço e rios de dinheiro tentando apagar as marcas do tempo no meu corpo, ele vai envelhecer. Por mais que eu tente ser perfeita como profissional, como mãe, como esposa, como marido, como namorado, né, como colega, como amigo, eu vou errar. Eu não vou conseguir ser 100% perfeito, porque faz parte da natureza humana a imperfeição, a incoerência, a fragilidade. Nossa alma é um lugar de incoerências e opostos. Nós somos sagrados e profanos ao mesmo tempo. A vida, gente, é uma experiência de fragilidade. Quer a gente queira, quer não. Quer a gente goste disso, quer não. Não se trata só, a gente tem falado muito, né, em acolher a nossa vulnerabilidade, acolher as nossas fragilidades, mas independente da gente acolher ou não acolher, elas vão se apresentar para nós. Elas vão se apresentar para você. Você quer você queira, quer não. Elas vão se apresentar, por exemplo, naquele coração que fica mais acelerado quando toca o telefone e você sabe que é a pessoa que vai te dar a resposta da vaga de emprego que você quer demais. Ela vai se apresentar para você naquele momento do frio na barriga, que o seu chefe te fala que quer marcar uma reunião para conversar sobre o seu desempenho. A fragilidade vai se apresentar para você no momento em que você se sente nu, quando você convida alguém para sair e no WhatsApp da pessoa aparece digitando. A fragilidade vai se apresentar para você na sensação de desamparo, quando você segura um envelope fechado, com o resultado do exame da doença grave que você está investigando. No chão que te falta, quando você recebe a informação de que o seu pai, o seu filho ou a sua mãe acabaram de falecer. A vida é uma experiência de fragilidade. E não adianta a gente tentar fugir dela. Tentar fugir disso é lutar contra um monstro invencível. E é isso que dá tanto cansaço lá pelo meio da vida. E se quem tá me ouvindo já viveu aí uns 30 anos pelo menos, né, vai saber que dá um cansaço enorme quando a gente entende que a gente tentou ser algo que a gente não é. Que a gente passou a vida inteira tentando atender uma expectativa do outro, uma expectativa do externo. Então a única forma da gente vivenciar amor próprio genuíno é acolher
realmente essa vulnerabilidade, essas fragilidades. Porque se a gente pensa em autoestima como amor próprio, amor não é uma emoção, certo? A gente já falou isso em outras lives, quem não assistiu, passa lá nas outras. Amor não é uma emoção, amor é uma força, a maior que existe, que está em tudo, está presente em tudo. E para eu direcionar essa força para mim mesmo, eu não consigo direcionar essa força só para uma parte minha, que é a parte que eu gosto mais, né? Ou eu direciono ou não direciono. Então, para vivenciar amor próprio plenamente, eu preciso acolher aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto em mim. Eu preciso acolher as minhas qualidades, o que eu vou chamar de defeitos, que eu não gosto tanto dessa palavra, mas aquilo que eu admiro e aquilo que eu não admiro em mim. O bom em mim e o mal em mim. O feio e o bonito em mim. Porque todos nós somos feitos de todas essas partes. Não há nada que a gente possa conceber fora da gente que não exista dentro da gente. E tentar abafar essas características, esses sentimentos, nos leva para uma sensação de se sentir fragmentado, absolutamente fragmentado. E aí é quando a barra de proteção, lá do ideal de perfeição que eu estou tentando ser, começa a virar uma grande prisão. E vai virando uma prisão que vai se fechando e vai deixando a gente cada vez mais oprimido dentro da gente mesmo. Então a fragilidade, ela faz parte da vida, ela faz parte da nossa experiência. E tem um lado muito bom nisso, que é quando a gente assume as nossas fragilidades, que a gente consegue gerar empatia, por exemplo. Ninguém tem empatia por aquilo que é perfeitinho, porque a gente sabe que a gente não pode chegar lá. É quando a gente assume as nossas imperfeições, as nossas incoerências, que a gente consegue vivenciar criatividade e coragem. Porque criatividade e coragem nada mais tem a ver do que com permitir que o meu movimento interno se transforme em movimento externo, sem garantias, sem barras de proteção, sem saber qual vai ser o resultado, sem ter certeza que eu vou conseguir o emprego, que eu vou ser correspondido no amor, sem ter garantias de que o meu filho vai se tornar alguém de quem eu me orgulho. É a ilusão de que, seguindo um ideal, um padrão específico, que faz com que a gente busque determinados comportamentos, que faz com que a gente busque se aproximar do que muitas vezes a nossa cultura vende, como sendo uma pessoa bem-sucedida e de sucesso, que faz com que a gente siga um script de uma vida que não é a nossa necessariamente. Faz com que a gente às vezes passe uma vida inteira vivendo uma vida que não é a nossa. Vivendo uma vida desconectados da nossa autenticidade. Então, minha gente, amor próprio, ideal de perfeição, estão completamente em lugares diferentes. Para a gente viver autoestima, para a gente viver amor próprio, a gente precisa se conectar com todas as nossas partes, com aquilo principalmente que a gente não admira na gente. Isso vai gerar desconforto, né? Eu pedi para vocês pensarem em situações lá no começo e vocês provavelmente pensaram em situações que foram desconfortáveis no momento em que elas aconteceram. Não é a garantia do conforto que a gente quer quando a gente tem coragem. O que a gente quer é a garantia de que a gente venceu o nosso próprio medo, que a gente venceu esse medo de se apresentar simplesmente como a gente é, né? De permitir que o movimento interno se torne movimento externo. O que vai nos trazer a recompensa não é o resultado, é a gente se permitir a ação. Felicidade, eu falo sempre isso, felicidade tem a ver com a autenticidade, tem a ver com a gente viver a nossa inteireza. Certo? Tudo bem até aí? Eu vou olhar um pouquinho os comentários de vocês para também acalmar esta emoção que tomou conta de mim neste momento, porque, né, tem isso. Deixa eu ver que horas são, então temos tempo de ver comentários. Porque, como eu falei para vocês, tudo envolve emoção, né? Inclusive fazer uma live. Então vamos ver aqui se vocês têm perguntas e comentários. Quem já passou, o comentário já subiu,
Pode mandar de novo, tá? Eu, quando o chefe ou coordenadora me chama, o frio na barriga, né? Deve ser. Isso não é somente uma live, é uma super... Cris, muito bom. Vamos ver. Eu sempre me pego, quem tá falando? Lili. Eu sempre me pego pensando, se eu fosse fulano, se minha vida fosse igual a de fulano. Lili, ou Lili, não sei como é que você se chama, essa comparação que você apresentou no seu comentário tem tudo a ver com esse ideal de que a vida do outro é sempre mais fácil do que a nossa, né? Porque o que a gente vê do outro é o palco do outro, né? Tem uma frase famosa que fala isso, né? Não compare o seu bastidor com o palco dos outros. Porque o que os outros nos apresentam é o que eles escolhem nos apresentar. Simplesmente o que eles escolhem. É o palco deles. A gente não conhece o bastidor. Por isso que quando a gente está vivendo aqui cheio de emoções, de sentimentos contraditórios, e a gente vê um resultado do outro, é uma comparação que ela é uma comparação injusta com a gente mesmo. A gente não está tendo compaixão com a gente mesmo ao fazer essa comparação, né? O que vocês veem de mim aqui em 50 minutos de live é um grãozinho de areia do que é a minha vida, que tem muitos problemas, muitas questões, incoerências, dificuldades, facilidades, alegrias, frustrações. Tá? Então, quando a gente se pega pensando, se eu fosse fulano, se eu fosse cicrano, significa que a gente tá voltado, é aquilo que eu falei, a gente tá voltado para fora e tá se desconectando do dentro. Porque dentro de você já existe um tesouro muito precioso que só você tem, que é a sua autenticidade, que é a sua forma de colocar coisas que são coletivas. Todos nós falamos, comemos, andamos, nos relacionamos, nos comunicamos, todos nós fazemos isso é da coletividade humana. Mas se existe uma forma que é só sua de fazer cada uma dessas coisas, e encontrar essa forma vai te fazer vivenciar, além de coragem, criatividade, alegria e leveza, que é a leveza de ser quem você é. A leveza de se saber suficiente, mesmo com imperfeições e dificuldades e fragilidades. Sabendo que mesmo na fragilidade, na dificuldade, na imperfeição, você é merecedor de amor e de pertencimento. Vamos ver se temos mais. Aqui. Ana tá bolada. Estou amando, maravilhoso. Profundo, né? Quem tá falando, Val. Profundo, né? Esse mergulhar em si é um desafio. Tu fala todo sentido, tá? É um desafio, Val. É um desafio porque, como eu falei, num primeiro momento, a gente tá voltado para fora para atender a expectativa do mundo externo, das outras pessoas, nos dá a ilusão, a falta sensação de segurança. Tá? Porém, com o tempo, isso nos aprisiona, né? Como eu disse. E aí, para fazer esse mergulho na gente, a gente vai passar por observar coisas que a gente não gosta tanto. Talvez a gente descubra que a gente é muito diferente do que a gente achava que era, do que essa imagem que a gente está fazendo esforço para manter. Talvez a gente descubra que a gente tem outros desejos. Talvez a gente descubra que a profissão que a gente escolheu não é a profissão que faz a minha alma cantar. Talvez a gente descubra que o relacionamento que eu estou vivendo há anos não me satisfaz. Porque quando a gente mergulha em si, a gente questiona as nossas próprias escolhas. E por isso nem sempre é fácil. Mas como eu falei, ele é o único caminho também para viver alegria, leveza, coragem e conexões reais e verdadeiras. Conexões com pessoas que não nos querem perfeitos, que nos querem inteiros. E isso faz toda a diferença, minha gente. Nossa, será que é o mestrado que eu quero mesmo? Porque parei a vida no mestrado. Eline, mestrado, doutorado, todas essas fases que existem, nos exigem um esforço, um trabalho novo que a gente começa, né? Todas essas fases da vida que exigem um esforço maior nosso,
num dado momento, a gente vai precisar focar mais energia nelas, tá? Porque tudo que a gente começa novo, e aí é por isso que não dá para trabalhar com ideal de perfeição, porque a gente sempre está começando coisas novas na nossa vida, e tudo que a gente começa novo, a gente é um aprendiz. A gente vai errar, a gente vai fracassar. Não é que a gente tem que estar aberto para errar, é que a gente tem que saber que o erro vai acontecer. Então, isso acaba exigindo mais esforço e mais energia. Então, num primeiro momento é natural. Mas, o que eu sempre digo é, se você precisa parar a vida, aí essa frase já me preocupa um pouco. Porque direcionar um pouco mais de energia para uma coisa, em muitos momentos, vai ser muito importante e relevante. Mas se eu paro a vida, se eu direciono toda a minha energia para uma área só da minha vida, eu vou entrar em desequilíbrio. Meu sistema vai se desequilibrar. E em algum momento isso vai ter um custo, né? Esse custo pode ser um custo dos meus relacionamentos, pode ser um custo da minha saúde, pode ser um custo das minhas amizades, pode ser um custo da minha fadiga, pode ser um custo da minha criatividade, porque quando a gente não consegue relaxar e descansar, a gente perde criatividade. Então, direcionar mais energia para um projeto novo que você está se empenhando é ok. Direcionar toda a sua energia da sua vida para alguma coisa, cuidado, porque isso pode te levar para o adoecimento. Cheguei agora, boa noite, Maíra. Estamos conversando sobre ideal de perfeição, já falamos algumas coisas sobre ideal de perfeição e autoestima. Quando falou do cansaço, me identifiquei, me sinto assim. Tudo parece ser difícil, penso demais em tudo, no que falo, no que penso. Tudo fica muito pesado. Paty, essa sensação de peso é a sensação de atender uma expectativa que está fora de você. Lembra que eu falei que a vergonha leva à desconexão e que isso leva à alteração da percepção que a gente tem sobre nós mesmos? Porque a gente fica sendo moldado pelo olhar do outro, pelo medo do julgamento. Então o peso é o medo do julgamento. Porque se eu tô moldando a minha atitude, as minhas ações, o que eu posso, o que eu não posso sentir, inclusive, para atender uma expectativa externa, isso vai dar um cansaço tremendo, porque eu nunca vou ter certeza de qual é a expectativa externa. A gente mal consegue saber qual é a nossa, às vezes, né? Que dirá a do externo. E por mais que a gente tente atingir a expectativa externa, a gente vai sempre desagradar alguém. Por isso que tentar agradar a todos é um projeto destinado ao fracasso. Porque a gente sempre vai agradar alguém. Sempre o que a gente faz vai gerar elogios e críticas. Sempre vai ser favorável para alguém e desfavorável para alguém. Sempre vai auxiliar alguém e pode, inclusive, prejudicar alguém. Então, não dá pra gente se alinhar com isso tudo. A tentativa de se alinhar com isso tudo que leva o peso, que leva o que você tá falando de pensar demais em tudo, de pensar no que fala o tempo todo, porque você tá se desconectando da sua autenticidade, tá? Então, já que vai ser difícil agradar todo mundo, que pelo menos uma pessoa esteja agradada, que seja você próprio. É claro que quando eu falo em autenticidade, eu não tô falando que a gente tem que sair por aí fazendo o que a gente quer, na hora que a gente quer, dizendo o que a gente quer para todo mundo. Autenticidade não tem a ver com isso. Isso é uma imagem infantil da autenticidade, né? A autenticidade tem a ver com eu localizo em mim aquilo que me é importante, o que é valor para mim, o meu jeito, a minha forma de fazer as coisas. E eu encontro um canal de manifestar isso pro outro, pro mundo, respeitando o outro, me relacionando. Porque é no relacionamento que autoconhecimento acontece, tá? Vamos lá. Quem mais? Por que demoro tanto para decidir? Isso é terrível, Ariana. Você demora em todas as situações, Ariana, ou só em decisões importantes? Ou é tipo, demoro para decidir se vai ser ou salada ou massa no jantar? São níveis de decisões diferentes, né? Demorar para decidir coisas importantes demorar um pouquinho para decidir coisas importantes, não é exatamente um problema.
Porque todas as decisões importantes da nossa vida envolvem algum risco. Por isso que a gente demora para decidir. Porque elas não nos dão garantias. Envolve perdas, envolve deixar coisas para trás. Casar, não casar. Separar, não separar. Decidir ter ou não ter filhos. Continuar no emprego ou pedir demissão. Mudar de profissão ou não mudar de profissão. Fazer o tratamento arriscado ou não fazer o tratamento de saúde arriscado. Todas as decisões importantes da nossa vida envolvem algum risco de perda. Envolve deixar para trás. Envolve algo que vai precisar morrer para o novo nascer. Por isso a decisão de coisas importantes nem sempre é fácil. Quando a gente decide coisas muito importantes também muito facilmente, pode ser um grande sinal de imaturidade, né? Agora, elas também não podem levar a vida inteira, porque cada segundo não volta, né? Hoje eu fiz um post sobre o tempo, não sei se vocês viram, né? O post sobre o tempo ele não volta, o tempo ele é o nosso recurso mais precioso, é o nosso recurso não renovável, mais precioso, e ele não volta. Cada segundo vivido é um segundo vivido, não volta. Tudo que eu falei dessa live, nesses 35 minutos de live, tudo que eu falei até agora, já foi, já é passado, não volta mais. Vocês vão ver o vídeo depois, mas eu já não mais estarei aqui, estarei vivendo outras coisas. Então o tempo ele não volta. Por isso que o demorar para decidir não é um problema, mas se eu demoro muito para decidir ou se eu deixo de decidir, e não decidir também é tomar uma decisão, é transferir para o externo o meu poder decisório, né? Aí eu tenho uma questão, né? Aí eu tenho uma questão. Então a decisão tem a ver com o que eu estou disposto a perder, no fundo do fundo. No fundo, decidir fazer alguma coisa que pode me gerar uma situação de constrangimento ou de vergonha, como a gente estava falando lá no começo da live, significa o que eu estou disposto a perder para isso. Eu estou disposto a perder o meu orgulho para dizer eu te amo primeiro, por exemplo? Eu estou disposto a perder a minha segurança para me arriscar num novo trabalho que tem mais a ver com o que eu acredito e com a minha verdade do momento? Então, decisão tem a ver com decidir o que a gente está disponível e o que a gente está disposto a perder. Maíra falando, terá outras lives? Terá, voltamos com as lives. Eu fiquei algumas semanas sem fazer live, mas estamos de volta com as lives. Semana que vem eu faço 2 como convidada em outros locais, mas na outra já tem live no perfil de novo. Como, quem tá pedindo lá ali, minha prima querida, como identifico se os meus planos são meus ou são moldados pelas expectativas do outro? Conexão com sentimento e sensações. Quando eles são seus, você sente uma sensação, mesmo na insegurança, de conforto. Existe uma sensação de uma certa leveza, mesmo quando você está sentindo medo, mesmo quando você está se sentindo inseguro, você consegue ter uma sensação de que é isso que você precisa fazer. Quando esses planos não são seus, eles vêm de uma forma mais densa e mais árdua. O esforço é maior, porque você vai ter que gastar mais energia para convencer a si própria de que aquele plano é seu. Então o gasto energético ele é maior, então é mais denso, né? Então é conexão com sensação e sentimento, que é uma coisa que na nossa cultura, eu venho falando isso live após live, né? É uma coisa que na nossa cultura, infelizmente, a gente aprende a entorpecer. A gente aprende a entorpecer os nossos sentimentos, porque a gente acha que não sentir também significa conforto, e não é nada disso, né? E aí a gente vai buscando coisas no mundo externo para a gente se entorpecer as nossas emoções, né? Então, se eu tô consumindo, tá tudo bem. Se eu tô ganhando um dinheirinho, tá tudo bem, né? Consumo, excesso de dinheiro, todas as compulsões, as drogas e os anestésicos, tudo isso tem a ver com evitar sentir, né? Só que sentir é o caminho pra gente se conectar com a gente mesmo. E sentir, e quando eu anestesio, eu não tenho como anestesiar só as emoções ruins. Eu não tenho como tomar um remedinho e falar agora, você aí haja somente na minha tristeza. Não, ele vai me anestesiar por inteiro, né? E anestesiar as emoções faz com que a gente se desconecte da gente mesmo, e aí vem a dúvida, será que o que eu tô fazendo, o que eu tô querendo tem a ver comigo mesmo? Ou será que eu tô comprando um script que não é meu?
Tem uma coisinha para falar ainda, por isso que eu tô olhando para a hora. E quando você não consegue enxergar a si própria, como faz? Julie, é um pouco a mesma resposta que eu estava dando anterior, porque tem a ver, né? Quando se identifica se o plano é seu ou não, enxergar a si mesmo é a mesma coisa. Primeiro, você tem que acreditar que você simplesmente já é suficiente. E você precisa se conectar. Duas vias que eu gosto muito de conexão com, sei lá, a gente vai chamar aqui de inconsciente, por causa da psicologia, mas de conexão com o nosso inconsciente são as sensações físicas e os sentimentos, as emoções. Eles são vias régias, na minha opinião, para o inconsciente. Então, são eles que vão dar pistas para você do que a tua alma está pedindo. Né? São eles que vão sinalizar para você qual é o seu direcionamento. Né? São eles que vão te ajudar a enxergar você mesma, como você é, com inteireza. Tá? E aí todos os processos de autoconhecimento que possam ajudar nisso, né, vão ser interessantes. É um caminho difícil, mas quando começamos, não tem volta, a Margarete está falando, eu concordo. É um caminho que no começo ele é difícil, depois ele fica apaixonante. Porque depois você não consegue, ele não tem volta porque justamente você se apaixona por ele. Só que você se apaixona por ele porque, na verdade, você começa a descobrir você próprio. Você um pouco se apaixona por você mesmo. E aí a gente vivencia amor próprio. E aí a gente consegue dar amor pro outro, gente. Porque eu só consigo dar amor pro outro se eu tenho realmente esse amor em mim. Né? Eu só consigo ter compaixão com o defeito, com o que eu chamo de defeito, com a incoerência do outro, se eu olho e vejo que eu também tenho incoerências dentro de mim. Né? Então, empatia e compaixão só são possíveis a partir desse lugar. A partir desse lugar de autoconhecimento. Quanto mais tento me aproximar da perfeição, mais me distancio de mim. Meu próximo post. Ótimo. Como fazer para não absorver as cobranças externas? Natália tá perguntando. Primeiro, você precisa identificar as cobranças externas, né? Você precisa identificar... E você precisa sair um pouco também dessa ideia de que é o outro que está te cobrando. Porque, em primeira instância, é sempre a gente que se cobra. Então, pegar a responsabilidade para si é a primeira coisa. Nós estamos onde nós nos colocamos, gente. Então, pegar a responsabilidade para si e saber que se eu cedo a cobrança externa, o problema não é a cobrança externa, sou eu que estou fazendo a escolha de querer me adaptar àquilo. Porque lembra que eu falei que essa caminhada, essas escolhas, alguém perguntou da escolha aí em cima, essa caminhada vai exigir entender o que eu estou disposto a perder, o que eu estou disposto a arriscar sem ter garantias. Então, para não arriscar, para não sair do scriptzinho, às vezes eu vou ceder e absorver a cobrança externa. Então eu preciso assumir que eu tô aceitando a cobrança externa por medo. Por medo de perder, por medo de não ser suficiente. Aí não tem nada a ver com o externo, tem a ver comigo. Quando eu acolho esse medo, quando eu entendo esse medo, eu torno ele um aliado. E a gente consegue ir junto para algum lugar. Né? Porque o medo, ele não vai desaparecer. As situações da nossa vida que são novas, que são importantes, vão gerar medo, gente. Faz parte. Só que quanto mais eu resisto a esse medo, maior ele é e mais ele me domina e me paralisa. Quando eu paro de resistir ao medo, eu transformo ele num aliado. E aí, mesmo com medo, eu me permito me expor. Né? Não absorver as cobranças externas tem a ver com coragem para se expor, para estar nu. Muito bom ouvir você, nos faz refletir bastante em chegar para dentro de nós. Eu que fico feliz em trocar com vocês, eu já estava com muita saudade de fazer live. Estou vivendo um momento de transição, terminei um relacionamento de 10 anos, que não me fazia bem, demorei a me libertar, agora me sinto mais leve. Meu desafio agora é trocar de emprego. Maravilhosa! Quem é? Elô? Elô, maravilhosa, se sentir mais leve. Esse é o indicativo. Você respondeu a pergunta de outra pessoa lá de cima, perguntou como é que eu sei? Como é que eu sei se eu estou no caminho certo? Existe uma leveza, existe um conforto, mesmo no medo, na insegurança.
Como saber se estamos nos aprisionando na busca da perfeição ou buscando melhorar em algum aspecto? Excelente pergunta, Natália! Muito boa a sua pergunta. Porque tem uma coisa importante que é essa sensação de desconforto inicial, ela é importante para nos motivar ao desenvolvimento e à melhoria. Só que tem uma diferença, que a gente pode chamar, que eu vou dar um outro nome de sentimento, é culpa. A culpa é um termômetrozinho da tua pergunta. Porque se eu sinto culpa porque eu não fui suficiente de alguma forma, porque eu cometi um erro, porque eu fracassei, porque eu fui rejeitado, a culpa significa que eu me julguei, eu me condenei e eu preciso ser punido. Eu tô ali, ó, com um chicotinho. E aí a punição, muitas vezes, vai ser tentar atingir a perfeição. Porque eu fico aprisionada àquela situação. Se eu uso esse desconforto inicial, olhando pra mim e falando, nossa, eu tenho essa característica que eu não acho tão admirável. Mas eu posso melhorar isso. Mas isso faz parte de mim. Eu aceito que isso faz parte de mim. E aí eu busco melhorar. Buscar melhorar é diferente de negar aquela característica e de buscar eliminá-la, reprimi-la. Se eu olho pra mim e penso, eu não sou tão organizada. Eu sei que eu não sou tão organizada, mas eu não fico tentando me enganar que eu não sou tão organizada, nem tentando enganar os outros. Eu vou tentando fazer um trabalho diário de me tornar um pouco mais organizada, dentro das minhas características. Vou tentando melhorar. Então, o desconforto inicial, ele vai nos levar, sim, ele vai ter função, ele vai nos levar para o processo de autodesenvolvimento. Só que, se ele vai carregando a culpa junto, ele vai levar para a tentativa de autoperfeição. Gente, mas eu não sei me relacionar. Essa foi muito boa. Mandar carta pro ex ou não? Não vou responder, Ana. Não vou fingir que eu não entendi esta pergunta, tá? Fica entre nós, a gente conversa em inbox sobre isso. Ai. Muito bom, gente. Você me inspirou a estudar mais essa área de psicologia. Sou professora de instituição de crianças carentes. Que legal, que maneiro, Ariana. Quero poder saber cada vez mais e ajudar as crianças e adolescentes. São especiais. Ai, que lindo, muito especial o seu trabalho. Muito legal. Parabéns. Como sentir de forma saudável a raiva e a inveja, Jade? Eu tenho uma live sobre raiva, não tenho? Não, uma live sobre emoções. Eu não sei se ela ficou salva. Era da época que eu não sabia salvar a live, eu acho. Acho que ela não ficou salva. Tem uma live sobre emoções, que eu falei de raiva, falei de inveja, falei que todas essas emoções nos comunicam, né? Tem que achar um canal de saída, Jade. Tem que achar um canal de saída, tem que achar um canal para essa emoção poder se manifestar sem agredir o outro, sem ferir o outro. Eu, por exemplo, gosto muito de atividade física quando eu tô com raiva. É uma das formas. Socar uns travesseiros, né? Usar essa raiva para produção, né? Eu contei na live de emoções que quando eu comecei a fazer conteúdo aqui pra internet, nos primeiros 3, 4 meses eu vivi uma história de amor, né? Com os seguidores, muitos elogios, igual vocês estão sendo hoje, bonitinhos, queridos, até que veio minha primeira crítica. E foi uma crítica muito dura. Foi uma crítica muito, muito dura. Porque era uma crítica com relação ao conteúdo, mas era uma crítica com relação à minha pessoa, né? Só não me chamou de bonita, o resto. E aí, aquela crítica, num primeiro momento, me deu raiva. A minha vontade era sentar no computador e responder para elas e falar: quer saber o que eu acho de você? E vamos lá, e responder. Só que aí eu estaria, na verdade, projetando a mesma coisa que ele me entregou, né? Então, o que eu fiz? A raiva é uma motivação pra gente dizer os não. Então, fiz duas coisas. Primeiro, usei uma ferramenta que se chama Block. A minha rede, eu falo o que eu quero e fica quem eu quero, né? Segundo, eu peguei essa raiva e usei como força motivadora para melhorar o meu conteúdo. Eu tentei entender se naquela crítica existia alguma coisa para
ser aproveitada. Eu eliminei as ofensas. E eu usei a raiva como motivação. Então o mês seguinte foi o mês que eu mais publiquei. Foi o mês que eu mais gravei vídeo, foi o mês que eu lancei o canal do YouTube. Foi uma forma saudável de expor a raiva pro mundo, tá? Então, a inveja tem a ver com a admiração. Eu vou fazer uma live sobre emoções, vamos combinar assim? Fazer uma live sobre emoções, a gente fala da inveja, porque a gente tem 10 minutinhos e ainda quero ler uma coisa pra vocês. Tá bom? Preciso me encontrar, nananá, eu não me olhava no espelho, estou evoluindo. Então, poxa, muito, é coisa que a gente falou do ideal de perfeição do corpo, né? Estou muito feliz de encontrar você. Eu estou desse jeito hoje, mas acredito que somos nós mesmos que nos cobramos. Com certeza, gente, com certeza. Coragem é agir com o coração. Exatamente, exatamente. Como tornar o medo nosso aliado. Não ter medo do medo, né? Sabe o que causa uma tristeza profunda, que talvez a gente chame de depressão? Medo de sentir tristeza, medo de sentir medo causa ansiedade. É não ter medo do medo, é acolher ele, é saber que ele faz parte. Todas essas situações que eu falei pra vocês de fragilidades ao longo da live, elas fazem parte. Então, se a gente não tem medo do medo, se a gente entende que o medo faz parte da experiência humana, que a gente veio viver ele também, a gente acolhe, a gente não fica tentando evitar. É a evitação do medo que faz com que ele nos paralise, né? Aí a gente acolhe e fala, eu tô sentindo medo, eu reconheço isso como medo, e o que eu vou fazer com isso? Aí existem vários caminhos. Eu dei um exemplo do que eu fiz com a minha raiva, por exemplo, do comentário ofensivo que eu recebi quando eu comecei a fazer conteúdo. Pelo amor de Deus, Ana, não mata ninguém, não. Quando eu sinto aquela ideia de matador e ouço músicas que me faz bem, desejo o mesmo bem que sinto para outra pessoa que eu invejo. A inveja é um grande sinalizador. Já que vocês querem falar de inveja, que tenho mais uma coisinha para ler para vocês, a gente já tá chegando no final, daqui a pouco o Instagram me derruba. Já que vocês querem falar de inveja, a inveja, gente, é um grande sinalizador do que a gente deseja. Então, uma forma bacana de lidar com inveja é observar aquilo que a gente está invejando como um norte de para onde que a gente quer ir, para onde que a gente quer caminhar. Então, a inveja, ela pode ser um grande sinalizador dos nossos próximos objetivos. Então, eu olho e falo, tô sentindo inveja dessa coleguinha ou desse coleguinha. Por quê? Por isso. Então talvez eu queira isso. Talvez algo dentro de mim esteja pedindo para eu fazer uma caminhada nesse sentido. A inveja não precisa ser... que é diferente da cobiça, né? Que é querer o que o outro tem e que o outro se dê mal. Ela pode ser um grande sinalizador do que eu estou querendo. E aí me ajuda a entender que caminhos, que passos eu vou ter que dar para alcançar aquele meu objetivo. Certo? Nesses últimos minutinhos eu trouxe para vocês um texto para a gente finalizar nossa live de hoje, que é um texto, que é um pedacinho do discurso do presidente Roosevelt, que ele ficou muito famoso, esse discurso ficou muito famoso, já era muito famoso, mas ficou mais ainda na fala da Brené Brown, né, que é uma pesquisadora sobre vulnerabilidade, coragem e imperfeições, né? E o discurso do Roosevelt é o que eu gostaria de deixar de mensagem final para vocês, que diz assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence àquele que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está machucado, manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece o triunfo da grande conquista e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente. Ao menos fracassa, tendo a coragem de ser imperfeito. Então, minha gente, descer para a arena da vida tem sido, nos últimos anos, o grande exercício da minha vida.
permitir que o meu movimento interno se transforme em ação externa, sem ter garantias do resultado, tem sido o meu grande processo. E nesse caminho, eu encontrei muitas pessoas que me inspiraram, que me ajudaram, e encontro até hoje, diariamente, muitas pessoas que me ajudam e que me inspiram. Essas são as pessoas que valem a pena a gente ter por perto. Essas são as pessoas que nos amam e que não nos querem perfeitos, mas nos querem inteiros. Então, tenha por perto de vocês essas pessoas. Não queira atender a expectativa de quem não é importante para você. Queira perto de você pessoas que querem vocês inteiros, com todas as suas imperfeições. E se você está na arquibancada, apontando o dedo para quem está na arena, não há nada que eu queira saber ao seu respeito. Beijo, boa noite, até semana que vem!